Saudações a todos. Meu nome é Gustavo. No momento estou cursando o nono semestre de Engenharia Aeroespacial na UNB Gama e venho aqui apresentar o trabalho realizado em meu PIBIC com auxílio do professor Manuel. Em contextos de engenharia, o intuito é sempre aplicar ao projeto em mãos as melhores soluções possíveis dentro de comprometimentos de projeto. Para auxiliar nessa tarefa, são empregados algoritmos de otimização, dos quais existe uma gama de tipos diferentes. Para este trabalho, usamos algoritmos genéticos, executados via MATLAB, para a otimização de aerofólios de uso aeronáutico. Os algoritmos usados neste trabalho foram todos validados por meio de funções teste padrão. O processo do algoritmo genético começa com a geração de uma população inicial, composta por indivíduos com genes gerados aleatoriamente. Eles são, em seguida, avaliados em termos da função objetivo e é feita a reprodução, onde os indivíduos mais aptos têm chances maiores de passar adiante suas características. Há, então, um estágio de mutação, onde alguns dos indivíduos têm seus genes alterados. E, por fim, a população original da iteração é substituída pela população gerada no estágio de crossover, e o algoritmo continua a partir do estágio de avaliação, seguindo o ciclo até que alcance um critério de parada. Aerofólios são seções transversais de asas e outras superfícies aerodinâmicas como estabilizadores, canards, entre outros. Em suma, a geometria de aerofólios é projetada de modo a ser eficiente, gerando a sustentação necessária para a aeronave, mas sem causar muito arrasto. Esses dois parâmetros são comumente combinados na forma da razão sustentação-arrasto, ou L sobre D. Sendo assim, quanto maior a razão L sobre D, melhor a eficiência aerodinâmica. Para obter as características aerodinâmicas dos aerofólios a fim de avaliá-los dentro dos algoritmos, foi usado o Xfoil, código de método de painéis já bem estabelecido no cenário da engenharia. Utilizamos dois tipos de parametrização geométrica para construir os aerofólios. O primeiro é a série NACA 4 dígitos, a qual utiliza polinômios que fornecem a distribuição de curvatura e espessura, tendo em base o nome do perfil. O segundo método empregado foi o CST, que é composto de uma função classe e uma função formato. A função classe determina o tipo de geometria por meio dos expoentes n1 e n2. Eles são iguais a, respectivamente, 0,5 e 1 no caso de aerofólios. Já a função shape nos permite detalhar o formato da geometria. Isso é feito por meio de um polinômio multiplicado por pesos, ou variáveis de design, que afetam locais diferentes do contorno do aerofólio. Neste trabalho, usamos o polinômio de Bernstein na função shape. Para análise, foram estabelecidos 4 estudos de caso, sendo cada um referente a uma condição de voo específica, definida em base de um número de Reynolds e um ângulo de ataque. Após checar os efeitos dos parâmetros do algoritmo sobre seu comportamento, como por exemplo o tamanho da população, o algoritmo foi executado em todos os estudos de caso, e usando ambas as parametrizações, de modo a procurar pelo aerofólio com a maior razão L sobre D possível na condição de voo em mãos. Estes foram os resultados obtidos. O algoritmo NACA 4 dígitos demorou pouco menos de 30 minutos em cada estudo de caso, enquanto que o algoritmo CST demorou mais de 3 horas, devido à maior complexidade da parametrização. Justamente por conta da maior liberdade de design de seu método paramétrico, contudo, os perfis CST foram moldados pelo algoritmo de modo a ultrapassar os perfis NACA em termos da razão L sobre D. E aqui são ilustradas as geometrias dos aerofólios apresentados na tabela anterior. Independentemente do método de parametrização, podemos notar duas tendências nos resultados. A primeira é que os perfis têm curvatura considerável, o que contribui para a geração de sustentação. A segunda é que as espessuras são pequenas, o que evita a geração de arrasto tanto de pressão quanto de fricção. Ambas essas observações contribuem para razões L sobre D maiores. Tendo em vista os resultados consistentes dos algoritmos, podemos afirmar que a metodologia empregada é confiável e pode se tornar uma ferramenta benéfica para estágios de design preliminar. Isso se deve especialmente ao fato de que o algoritmo está aberto a futuras evoluções e adaptações. Primeiramente, os aerofólios podem ser avaliados por meio de outra função objetiva, por exemplo, em termos apenas do coeficiente de sustentação ou com uma combinação de razão L sobre D e coeficiente de pressão. Há também outros fatores importantes que podem ser incorporados ao algoritmo, como características de stall e espaço interno do perfil para estrutura e mecanismos. É importante enfatizar além disso que o CST permite não apenas parametrizar outros tipos de geometria 2D, como também geometrias 3D, o que amplia ainda mais o potencial da ferramenta. Sendo assim, cabe ao projetista configurar a otimização de acordo com a sua necessidade. Chego aqui ao final da apresentação. Obrigado pela atenção e até a próxima.